taca, mexe, me xinga, esquenta e racha moringa até que o leite azedou. Bochecha inchada na raça, araça, cueto e cachaço, berimbau tem cabaça, som que é deep in my soul. Andou fiscote que era um cowboy retado, tipo touro sentado, mugiu e levantou. Olá, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre circuitos elétricos e circuitos principalmente RC e RLC, né? O primeiro tipo de circuito é o circuito RC, que é composto por uma resistência e um capacitor. A resistência tem como principal função justamente se opor ao movimento de corrente elétrica, de cargas elétricas, né? Então, geralmente, os resistores eles têm como função também a dissipação de energia, a transformação de energia cinética devido à movimentação das cargas elétricas em outro tipo de energia, como, por exemplo, o calor, quando se realiza o efeito Joule. Já o capacitor tem como principal função o armazenamento de carga, né? O armazenamento de energia. Então, o circuito RC, embora seja bastante simples, né? Eles possuem inúmeras aplicações, tanto na eletrônica, nas comunicações, quanto nos sistemas de controle. Aqui a gente vai ver esse circuito em que o resistor e o capacitor podem estar associados em série ou em paralelo. E a gente vai analisar de acordo com o Simulink como é que funciona mais ou menos o prompt de comando desses circuitos elétricos. A análise de circuitos RC é feita aplicando as leis de Kirchhoff, tal qual feito para os circuitos resistivos. E a principal diferença é que, na aplicação das leis de Kirchhoff a circuitos resistivos, o resultado são sempre equações algébricas, já que a aplicação dessas leis acabam gerando equações diferenciais de primeira ordem, que são um pouco mais complicadas de serem resolvidas do que as algébricas. Então, um circuito RC sem fonte ocorre quando sua fonte de corrente contínua é desconectada abruptamente. Assim, a energia armazenada no capacitor é liberada para os resistores. O resultado encontrado é que a resposta em tensão do circuito RC é uma queda exponencial da tensão inicial, e essa resposta se deve tanto à energia inicial armazenada quanto às características físicas do circuito. Como esse desempenho não é gerado por alguma fonte de tensão ou de corrente externa, então a gente diz que essa resposta é a resposta natural do circuito. A velocidade em que a tensão diminui é expressa em termos da constante de tempo, que é representada por tau. Utilizando o MATLAB, nós conseguimos fazer a menção das variáveis, né, através do código da função circuito RC mesmo, em que a gente tem como variáveis t, que é o tempo, x, que é a posição, o vetor de condições iniciais, né, u, que é justamente a força externa, né, a fonte, e várias outras variáveis, como por exemplo as resistências associadas e os capacitores associados, né, com suas devidas capacitâncias. Então a gente gera o código, como tem descrito aqui, né, na tela, e gera também o sistema de equações, né. Primeiro a gente tem que a carga 1, a quantidade de carga 1 é igual ao valor da capacitância vezes a diferença de potencial 1 e o valor da quantidade de carga 2 é igual ao valor da capacitância 2 vezes o valor da tensão em 2. E aí, através desse código, a gente consegue gerar um fluxograma de blocos também, realizado pelo Simulink, né? E a gente consegue supor dados e, através desses dados, a gente faz uma análise um pouco mais sofisticada sobre a situação. Então, aqui a gente supôs uma FEM de 12 volts, uma resistência elétrica de 6,2 vezes 10 elevado a 6 ohms e uma capacitância inicial de 2,4 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday. Então, com essas quantidades de valores iniciais, a gente conseguiu gerar algumas outras funções, né, através do Simulink. A gente conseguiu perceber que a corrente do circuito é de 1,935 vezes 10 a menos 6 amperes. A constante de tempo capacitiva que a gente encontrou foi de 14,88, né, dada em segundos. A gente também consegue determinar que a carga do capacitor é de 2,877 vezes 10 a menos 5 coulomb. E a gente também consegue perceber que a corrente do circuito, que circula no circuito, chega de 2,498 vezes 10 a menos 9. Dessa maneira, a diferença de potencial no capacitor é de aproximadamente 12, né, 11,99 volts. Né? E a diferença de potencial no resistor
vai ser de exatamente 0,01549 volts, que é justamente o que representa o VR. Então, a diferença de potencial no capacitor é VC e a diferença de potencial no resistor é o que a gente chama de VR. Já o circuito RLC, como mostra a figura, ele é mais representativo de circuitos reais que nós podemos construir, já que cada circuito real tem uma resistência finita. Este circuito tem um comportamento complexo e rico e que encontra aplicação em muitas áreas da área de engenharia elétrica. Quando o interruptor é fechado, o circuito fica assim, agora com as tensões rotuladas no indutor e no resistor, respectivamente de VL para o indutor e VR para o resistor. Então podemos escrever a lei de Kirchhoff das tensões, LKT, começando pelo canto inferior esquerdo e somando-se as tensões ao longo da malha no sentido horário. O indutor tem um aumento de tensão, enquanto o resistor e o capacitor sofrem uma queda de tensão. Igualmente fizemos com o circuito RC, se a gente fizer uma análise, através da construção de um fluxograma pelo Simulink, em que a gente determina os valores de tensão elétrica em volts, no caso aqui a gente colocou 20 volts, o valor da indutância de 30, o valor do resistor de 2 ohms e o valor da capacitância de 0,5 farad. Então a gente faz interagir esses sistemas através de processos multiplicativos e de divisão, devido às relações matemáticas que se estabelecem nesse tipo de circuito. E aí a gente consegue chegar a ter alguns sinais, alguns valores de sinais referentes a esse tipo de circuito aí, O circuito RLC, ele é um pouco diferente do circuito RC, porque no circuito RC a gente não tem um indutor, E nesse caso, a gente tem a resistência, a gente tem a capacitância, e o circuito RLC a gente consegue determinar também a ressonância com carga, Então essa ressonância com carga seria basicamente uma frequência em que a carga é derivada da frequência de ressonância natural e do fator de carga. Se o circuito estiver com subcarga, a gente verifica uma configuração, Se estiver com carga, a gente verifica uma outra configuração, Então, nesse caso, esse circuito ele se apresenta como se fosse também um oscilador, Então, todo circuito RLC ele tem dois componentes, que é a fonte de alimentação e o ressonador. E existem também dois tipos de fonte de alimentação. Pode ser uma fonte de Thevenin ou uma fonte de Norton. Então, dessa mesma forma, existem dois tipos de ressonadores, Que é o LC, que pode estar em série ou pode estar em paralelo. A gente pode fazer combinações entre esses tipos que a gente tem de ressonador e os tipos que a gente tem de fonte, Então, quando no circuito RLC eles estão associados em série e é do tipo Thevenin, a gente tem que os três componentes estão associados em série em relação à fonte de tensão, como foi o primeiro exemplo que a gente citou aqui. E aí, a partir disso, a solução a gente estabelece uma solução para a resposta de entrada zero. E através dessa solução, a gente consegue analisar três casos possíveis, Que é o caso de sobrecarga com regime superamortecido, que a gente vai chamar esse regime de aperiódico, em que as soluções polinomiais são, inclusive, dois números reais negativos. E pode ser também do tipo carga crítica, em que o regime vai ser amortecido crítico, que a gente pode também chamar de aperiódico limite. Nesse caso aqui, as soluções polinomiais são dois números reais negativos, mas idênticos, não são mais diferentes. Ou pode ser também uma subcarga com regime amortecido, Nesse caso, a gente chama esse oscilador de periódico amortecido ou pseudoperiódico. Nesse caso, a solução polinomial são dois números conjugados complexos e a parte real desses números complexos é justamente negativa. Por isso que é chamada de subcarga, Porque isso acaba resultando em oscilações dentro do próprio circuito. Para resolver esse tipo de circuito, a gente tem que utilizar a transformada de Laplace, que é uma forma mais sofisticada da gente identificar sinais, Então, a partir disso, a gente consegue determinar qual é o valor da admitância, a gente consegue determinar qual é o valor da corrente elétrica e a gente determina uma outra função chamada de função de passo de revisite. Então, através do uso de integrais de revolução, que é justamente uma solução separada para cada função de VDT, de maneira mais analítica, a gente consegue fazer
justamente o julgamento dessa sobrecarga, da carga crítica, da subcarga, do domínio de frequência, da admissão complexa e faz análise dos polos e zeros, né, através do estado de sinoidade constante. Urucubaca, mandinga, taca, mexe, mexi.